E ninguém sabe, mano. Eu tô muito mal. Querendo me jogar do prédio, mano, mas não consigo. Então não é brincadeira, não. Eu tô muito mal, mano. Alguém vem me ajudar. O pedido de socorro do modelo Thiago Ramos, dias atrás, reacendeu o alerta para os perigos da depressão. O jovem, conhecido também por ser ex-padrasto de Neymar, compartilhou alguns vídeos com seus seguidores, ameaçando tirar a própria vida mais de uma vez. Eu vou me jogar essa É isso mesmo, fica duvidando de mim aí então. Thiago estava visivelmente alterado e deixou fãs, amigos e parentes preocupados. Pouco tempo depois de compartilhar os stories em que ameaçava suicídio, uma amiga do influenciador gravou um novo vídeo para acalmar os seguidores. Olá pessoal, tô aqui no Insta, no celular do Ti, porque eu confisquei aqui, né? Mas é o seguinte, gente, é só para acalmar vocês. Graças a Deus eu consegui chegar a tempo, ele tá dentro do possível, ele tá bem. Vai agora, chegou alguns amigos também, então estamos aqui cuidando dele, gente. Então foi um susto e sim, depressão não é brincadeira. Após a publicação do vídeo, algumas pessoas foram até o prédio onde Thiago Ramos vive para acalmá-lo. Segundo sites de notícias do mundo dos famosos, Nadine Silva, a mãe de Neymar, também teria ido até o apartamento do ex-namorado para ajudá-lo. O último post no perfil de Thiago Ramos é justamente um desabafo sobre a fase depressiva em que vive. No fim do texto, há reflexão. Culpa não é da mídia, sim das escolhas que ele fez. Ele está muito mal e magoado, mas vai se reerguer. O quadro depressivo de Thiago Ramos ilustra uma situação que, infelizmente, tem se tornado muito comum. A depressão não afeta apenas a pessoa diagnosticada, mas também todos do seu convívio. Geralmente, a família é quem sofre mais. Os pais deste garoto americano dividiram sua dor com o público. Aos 14 anos, o adolescente que lutava contra a depressão agravou seu quadro com a necessidade do isolamento social nos últimos meses. Em 20 de outubro, Michael tirou a própria vida. Nosso filho fez uma escolha que jamais poderá voltar atrás. A dor da família, compartilhada por um canal de notícias norte-americano na última semana, mostrou quão sofrida é a rotina de quem luta pela vida de um parente atingido pela depressão. Os pais de Michael contaram que fizeram de tudo para ajudar o filho a sobreviver às crises. Entraram em contato com a escola do garoto na tentativa de compreender como melhorar as condições da falta do convívio social que tanto o abalou. Mas tudo foi em vão. Ainda estou tentando ver o que perdi como pai, como seu advogado, o seu protetor. O que eu estraguei? Um drama que, infelizmente, muitos pais, irmãos, tios, avós, amigos vivem dia após dia, nesta difícil missão de ajudar quem hoje vive oprimido pela depressão. Olá, que Deus abençoe a sua vida. Tem alguém na sua casa sofrendo com depressão? Ou quem sabe é você mesmo que está assistindo agora esse programa, que de repente vem sofrendo com a depressão desde que um acontecimento ruim aconteceu na sua vida. De repente a separação dos teus pais, de repente a tua própria separação, a perda de um familiar num acidente, uma pessoa muito nova que você amava muito, e você cair em depressão. A perda econômica de algo que você lutou tanto para ter, um patrimônio que você teve que vender, desculpe a palavra, preço de banana, e que até hoje você não superou, infelizmente, este problema. Se você tem uma pessoa depressiva na sua família, ou você está sofrendo com depressão, assiste esse programa. Eu tenho certeza que Deus vai dar uma direção para que você possa vencer. Nós acabamos de assistir uma matéria falando a respeito da depressão, o mal do século. Mas existe uma saída. Eu quero mostrar para você pessoas que passaram por problemas, caíram em depressão, mas através da fé venceram a depressão. Veja esse primeiro relato.
Meu nome é Caroline Feliciano, eu nasci num lar destruído. Em casa, a gente passava situações difíceis, né? Minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também. Só que meu pai nunca conseguiu ajudar, né? Por conta dos vícios. Meu pai usava maconha, cocaína, usou crack, teve várias overdoses. Ele também bebia muito, ele já chegava drogado, agressivo. Por diversas vezes eu vi ele bater na minha mãe, na minha frente, socar a cabeça dela no chão, até que o dia que eu mais precisei de proteção dos meus pais, eu não tive, né? Fui vítima da pedofilia, né? Com 6 anos de idade, eu fui abusada por um senhor próximo a nós. Ele pedia para mim sentar no colo dele. Eu não entendia no começo, né? Porque ele dava bala, ele dava presente. E eu lembro que ele me chamava, vem Carol, senta aqui. E eu ia, até que ele começava, né, a passar a mão em mim. E aí eu comecei a me sentir desconfortável, né? Eu vi que era uma coisa errada. Minha mãe sempre falava, né? Não deixa ninguém te tocar. Mas eu não tinha noção. Isso aconteceu por diversas vezes. E eu sentia medo, eu sentia dor, eu me sentia desprotegida. Então, além da pedofilia, o abuso psicológico, né? Então eu fui crescendo uma criança muito medrosa, uma criança muito retraída. Eu sorria, brincava, mas eu não tinha aquela alegria, aquela pureza, né? Não podia ver homem nenhum. Eu já chorava, eu tremia, eu ficava desesperada. Aos meus 10 para 11 anos, a história se repetiu. Eu fazia natação e um professor de natação também abusou, né? Abusou de mim. E eu lembrei do que eu tinha passado, né? E como ele era muito mais velho do que eu tive medo de novo. Esse segundo abuso marcou muito, porque eu cresci muito revoltada, muito magoada, né? Com homens, com tudo que eu vivia na minha casa. Eu queria a morte do meu pai. Teve vezes também que eu queria a morte da minha mãe. Então eu fui crescendo, me envolvendo com pessoas erradas, me envolvendo com coisas erradas, me envolvi com vícios, já fumei, bebi. Drogas eu não queria me envolver porque eu já sabia o fim que daria, né? Por ter esse exemplo em casa. Mas eu me envolvi com vício, sim. Com toda essa bagagem veio a depressão. Eu não tinha vontade de viver. Eu tentei cortar os meus pulsos, eu tentei tomar remédios, eu pensei em me jogar na frente de um ônibus, eu queria tirar aquela dor. Então eu achava que eu morrendo, tudo ia acabar, eu ia descansar. Cheguei, né, na igreja e eu lembro que como se Deus viesse e arrancasse tudo de dentro de mim. Toda aquela sujeira, eu me sentia suja, podre, por tudo que eu tinha vivido, por tudo que eu tinha feito. Eu encontrei o caminho da mudança, né, para mudar a minha vida. Eu fui embora em paz, né, coisa que eu não tinha, leve. O Senhor Jesus começou a operar na minha vida. Eu fui livre da síndrome do pânico, da depressão. Eu não tinha mais medo de morrer. Eu passei a olhar, né, para os meus pais, para o meu pai como almas, para as pessoas, né, que me fizeram mal, para as amizades erradas como almas, né? Hoje eu sou casada há 7 anos, sou feliz, mas acima de tudo, antes de fazê-lo feliz, eu sou feliz, né? Então eu não casei para ser feliz, mas eu casei para fazê-lo feliz, porque eu já sou. Estes são os 10 sintomas que caracterizam a possessão espiritual.
dores de cabeça constantes, nervosismo, insônia, desmaios ou ataques. Doenças que os médicos não encontram a causa. Visão de vultos e audição de vozes. Vícios. Depressão. Medo. Desejo de suicídio. Se você identifica um ou mais destes sintomas na sua vida, procure uma Igreja Universal do Reino de Deus nesta sexta-feira e participe da sessão espiritual do descarrego. Esta pessoa venceu a depressão mediante a fé, porque a fé, ela remove montanhas. Tem feito que muitas pessoas depressivas, agora hoje libertas, estão aí relatando o livramento, a quebra das cadeias, das algemas que levaram ela tantos anos à depressão. Você assistiu um relato agora há pouco. Eu quero que você assista mais uma pessoa que através da fé venceu a depressão. Veja. Por buscar a minha liberdade, eu fui até o limite. Foram anos de conflitos dentro da minha casa, com muitas brigas, eu não tinha paz, eu não tinha vontade de voltar para minha casa. E com esse mundo de baladas, festas, aos meus 18 anos foi onde eu tive início de depressão. E com isso me trouxe uma guerra dentro da minha casa. Até desejar a morte do meu pai, eu desejei. Quando eu tinha 13 anos, eu comecei a ir para baladas, para matinês, né? E lá eu bebia muito, a ponto de ficar bêbada, sem lembrar no dia seguinte do que eu fiz, né? Passei muita vergonha. Aos 15 anos foi onde eu tive acesso, né, às drogas, ao cigarro. Eu tinha muita curiosidade de conhecer a maconha, porque algumas pessoas ao meu redor já tinham experimentado e foi a primeira vez que eu experimentei a maconha. E naquele momento eu tive uma sensação muito boa. E foi nessa época que eu conheci um rapaz, né, que foi o meu namorado na época, e ele também era usuário. E com isso me trouxe uma guerra dentro da minha casa. Até desejar a morte do meu pai, eu desejei, pelas palavras que ele falava através das minhas atitudes. Ele falava que eu era um desgosto para ele, que eles sempre fizeram de tudo por mim e eu não retribuía aquilo. Eu vivia distante da minha família. Aos meus 18 anos foi onde eu tive início de depressão. Eu só vivia dentro do meu quarto, deitada, não comia. Cheguei a pesar 42 quilos. Eu sentia muita tristeza, eu era muito oprimida, não tinha vontade de sair da minha cama, do meu quarto. Eu só queria, assim, viver vegetando. Foi onde os meus pais começaram a se preocupar comigo, né? E aí eles sugeriram para eu ir até um psicólogo, até um psiquiatra. E aí quando o médico indicou esses remédios, né, os antidepressivos, eu comecei a tomar eles, porém não fazia efeito algum. Para mim eu não estava vendo melhora em nada. E aí foi quando eu decidi parar de tomar os remédios e voltei a ir para as baladas, né, a usar drogas, o contato com as novas amizades foi surgindo. E diante daquela situação, eu já estava solteira, eu já tinha terminado com o meu ex-namorado e foi onde eu falei, bom, agora eu vou curtir mais ainda. Foi onde as brigas dentro da minha casa estavam se agravando cada vez mais. E aí eu já estava de saco cheio dos meus pais, da minha casa. Eu queria ter a minha liberdade. Eu achava que eu saindo da minha casa eu ia ter a minha liberdade que eu tanto procurava. E aí nesse período que eu estava fora de casa, a minha prima me ligava, né, pedindo para eu voltar para casa, porque os meus pais estavam sofrendo, a minha mãe também. E foi quando eu marquei com os meus pais
né? Meus pais foram atrás de mim e aí nessa conversa que eu tive com eles eu voltei para casa. E quando eu voltei para minha casa, essa minha prima que me ligava, né, pedindo para eu voltar, ela me fez um convite. E vindo às reuniões, ouvindo o que o bispo pregava, né, foi onde eu comecei a pensar que tinha solução sim para mim, mas que eu tinha que mudar primeiramente o meu interior. Larguei as drogas, larguei a bebida, né, parei de fumar cigarro. Eu fui curada da depressão, né? Eu sentia a vontade de viver, eu acreditava em mim, porque antes eu não acreditava. O ódio que eu tinha pelo meu pai saiu, a mágoa que eu tinha por ele saiu. Mas claro, eu também lutando contra aquilo, né? O meu interior, ele foi curado. Então eu senti a vontade de viver, eu senti a paz, eu senti a alegria, eu senti o verdadeiro amor, a verdadeira felicidade. Hoje sim eu tenho a minha verdadeira liberdade. Como você pode vencer a depressão? Quem sabe a pergunta que você que está assistindo esse programa está se fazendo. Através da fé. Deixa eu explicar. As pessoas têm chegado até a Universal, depressivas, doentes, e nós estamos ensinando a elas, através de uma corrente de fé que é realizada às sextas-feiras na Universal, chamada Sessão Espiritual do Descarrego. Nós convidamos as pessoas para vir nessa reunião, essas pessoas recebem orações de libertação para arrancar todos os males que têm causado a depressão. Levamos as pessoas, através da palavra, a ter um entendimento de como exercitar a sua fé para vencer. E hoje essas pessoas estão aí contando o relato que, através da fé, do poder de Deus, venceram a depressão e tantos traumas do passado, tantos problemas que elas passaram e que superaram através da fé. Você também pode vencer. Você também pode superar esse trauma, esse problema que você vem vivenciando há anos, seja desde a infância ou de uns anos para cá, de repente algo difícil e duro aconteceu na sua vida, mas você também pode vencer. O que eu aconselho a você fazer? Quer vencer? Venha nessa sexta-feira em uma de nossas igrejas Universal, participe da sessão Espiritual Descarrego, procure o pastor, converse com ele, conta qual é o seu problema, ele vai lhe orientar, vai lhe ajudar a vencer. Eu tenho certeza que logo, logo será você também aqui contando o seu relato que venceu e que hoje pode ser feliz, pode voltar a ter paz. Se você está passando com um problema com depressão na família ou você é um depressivo e quer também incluir o seu nome para a oração, anote esse número de WhatsApp que vai aparecer no rodapé do seu vídeo. Escreva qual é o seu nome, conta qual é o problema. Se o problema é com outra pessoa, deixe o nome desse seu familiar que também está passando por um problema, está com depressão. Nós vamos também orar por eles e orientar você o que você deve fazer. Nós vamos agora falar do que tem acontecido nesta reunião de sexta-feira, porque tem a oração forte de libertação, tem o momento da orientação, tem o momento do desafio da cruz e o momento que nós estamos consagrando uma rosa. Estamos pedindo para as pessoas que estão frequentando essas reuniões de sexta-feira trazerem uma rosa, onde nós estamos ungindo com elemento consagrado e várias pessoas têm sido abençoadas através desse propósito. Veja algum relato de pessoas que têm usado a fé através desta rosa consagrada. Acompanhe os testemunhos. O que aconteceu através da rosa, Guilherme? Então, bispo, lá em casa tem um familiar que ele tem bastante problema com videogame, com esse tipo de vício. Eu coloquei a rosa, como o senhor explicou na semana passada, num cômodo diferente, aonde ele joga. E aí, dessa semana pra cá, diminuiu completamente. Ele chegou a colocar até um tapetinho em cima do videogame, assim, pra abandonar, assim, né? Amém. Graças a Deus. Bem forte pra Jesus. Amém? O que está acontecendo através da rosa consagrada? Porque meu irmão, desde que eu tô Covid-19. Só que ele não mora aqui, mora em Lages. Mas eu estava aqui na sexta-feira, cedi a rosa onde ele mora.
E no outro dia ele já saiu recuperado já. Já está recuperado? Já está recuperado. Graças a Deus. Amém. Bem forte para Jesus. O que está acontecendo através da rosa consagrada? Mas, bispo, quando eu cheguei aqui na igreja, eu tinha dor de cabeça muito constante. Que eu tinha vontade de bater a cabeça na parede. E nisso que acontecia, num dia. No outro dia, eu botava bicho pelo nariz. E foi através da rosa que eu fui curada. O que eu fiz? Eu peguei uma pétala da rosa, saindo aqui da igreja, peguei uma pétala da rosa e comi. E nunca mais teve dor de cabeça e nem bicho caindo no nariz. O que a senhora fez? A senhora comeu uma pétala da rosa? Sim, senhora. Foi curada de dor de cabeça? Sim, foi curada de dor de cabeça. E Amém. foi curada do bicho também. Não tem mais problema? Não, graças Amém. a Deus. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. O que aconteceu através da rosa consagrada, André? Aparentemente, há uns 3 meses atrás, eu trabalhava com um evento e devido à pandemia, eu não consegui fazer esse evento. E o valor do evento que eu já tinha gasto acabou se tornando uma dívida. E a pessoa credora, ela foi embora para casa dela e a dívida ficou. E eu tentava, ia no banco, ia atrás, cheguei até a tentar fazer empréstimo, procurei advogado para tentar resolver essa dívida. E foi se tornando uma bola de meia. E quando eu vi que, mesmo dentro da igreja, eu não estava conseguindo, não ia ter jeito, ia atrasar toda a minha vida. Aí veio o propósito da rosa da sexta-feira, eu falei, não, vamos para cima. Eu fiz um propósito, eu dormi em cima da rosa e falei, Deus, não é isso que está na tua palavra, não é isso que está sendo pregado. Estão pregando uma coisa e eu estou vivendo outra. Eu não aceito. O que aconteceu? A pessoa devolveu o cheque ao banco. 2 dias depois, a minha gerente ligou, André, o cheque foi devolvido, o valor foi ressarcido, você pode vir fazer o acerto com a gente vai tirar a restrição do teu nome. Amém. Graças a Deus. Bem forte. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, o Senhor Jesus venceu tudo. Está consumado. O pecado, as doenças, o inferno e venceu até a morte quando ressuscitou no 3º dia. A cruz se tornou o símbolo do triunfo, pois o sacrifício perfeito de Jesus deu ao ser humano a chance de ser salvo e aqui nesta terra, desfrutar de uma vida plena também de triunfo. O diabo sabia que quando Jesus consumasse o sacrifício na cruz, ele, seu reino das trevas, estaria arruinado e desde já condenado. A cruz dividiu a humanidade. Mais de 2000 anos se passaram e todo mundo sabe o que é a cruz e o que aconteceu nela. E não há mal que resista ao poder da cruz de Cristo. Para todos os que possuem um problema impossível de ser resolvido. O desafio da cruz está lançado. O mal que se instalou em sua vida, provocando o desejo de morte, a tristeza, o divórcio, a amarração, as doenças, a miséria, todos estes males serão arrancados pela raiz, pois não resistirão ao poder da cruz. Quando você entrar no templo e olhar para a cruz de Cristo, absolutamente tudo o que foi feito contra você será aniquilado. Os rituais, a inveja, os feitiços, maldições, tudo será desfeito. Porque não há mal que resista ao poder da cruz. É nesta sexta-feira. Esta rosa ela é consagrada com um elemento e depois de consagrada o poder de Deus se manifesta.
Por isso você viu aí vários relatos de pessoas que fizeram uso desta rosa consagrada e o milagre aconteceu. Porque entenda, a partir do momento que ela é ungida e consagrada, não é mais uma rosa comum. Ali passa a conter o poder de Deus. Por isso o milagre acontece. Tudo é possível àquele que crê. Nós temos também dentro desta reunião nas sextas-feiras, na Universal, o momento do desafio da cruz. Eu quero que você acompanhe agora relatos de pessoas que participaram desse momento, onde nós chamamos as pessoas diante da cruz. É realizada a oração, é feito o desafio e o milagre acontece. Veja. Qual o nome do senhor? Vilmar, no nervo ciático, uma dor muito forte e até dei uma tropeçada ali e essa dor passou. E outra coisa, um mal que foi feito para mim há muitos anos atrás, esse mal está sendo desfeito e ontem ele se manifestou em mim. Eu chorei e hoje estou aqui. Está bem agora? Ótimo. A dor que o senhor sentia quando o senhor tocou na cruz, a dor saiu? Assim que eu saí andando dali, a dor foi embora. Tocou, quando o senhor viu, a dor do ciático desapareceu? Desapareceu. Tocou com fé, o milagre aconteceu. Esse é o desafio da cruz. O senhor está sentindo a dor? Sente a dor aonde? Na coluna. A senhora crê? Crê. Toca com fé ali. Faz um minutinho a tua oração. Meu Deus, que o problema dela se torne agora para a glória do Senhor. Respira profundo. Mexe a coluna agora. Faz o teste assim. Isso. Cadê a dor na coluna? Não tem mais, pastor. Desapareceu agora. Sim, senhor. Tocou na cruz com fé. Saiu a dor? Saiu. Aplausos bem fortes para Jesus. Qual o nome da senhora? Valdirene. O que a senhora usou a fé aqui na sessão de descarrego através da rosa consagrada? O que aconteceu? Pastor, talvez para muitos não seja grandes coisas, mas para a gente até nessa época de pandemia, né? A gente trabalha com salão, né? Então a gente tem aquele aparelho de esterilizar. E aquilo é caro, né, para comprar. E ele começou a dar problema. Começou a desligar, não funcionar e tudo. E eu não aceitei aquilo, porque gastar, né? A gente é fiel, né? Então eu toquei a rosa e determinei que ele ia funcionar e não ia estragar. Ele está funcionando bem. A senhora tocou no aparelho com a rosa. Meu Deus, não aceita um prejuízo no meio de uma pandemia dessa. Preciso trabalhar. Tocou com a rosa no aparelho e o aparelho está funcionando. Sim, ele ficou igual o carro velho. Funcionava e não funcionava. Funcionava e não funcionava. Depois que tocou a rosa. Agora está funcionando. Está funcionando? Sim, senhor. Aplausos bem fortes para Jesus. Só de olhar, você já sabe o que é e o que nela aconteceu. Mas a maioria não tem noção do poder que há na cruz. Não sabem se valer do que foi conquistado no Calvário. Como aceitar a doença se ele já levou sobre si as enfermidades? Como se entregar ao sofrimento e deixar ser vencido pelos problemas se estes já foram derrotados e encravados na cruz? Se a história da cruz é verdadeira, o que aconteceu nela tem que chegar até você. E por isso, lançamos o desafio. Na sessão espiritual do descarrego, o desafio da cruz. Diante dela, iremos determinar que a cura, a libertação e tudo que Jesus conquistou aconteça na sua vida. O desafio da cruz é realizado dentro desta reunião na sexta-feira. Por exemplo, se você mora aqui em Florianópolis, nós estaremos realizando 5 reuniões aqui na nossa Catedral da Fé. Às 7 horas da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 horas e às 19 horas. Na Avenida Mauro Ramos, 1310. Em um desses horários, você vai vir participar dessa reunião, trazendo fotografias, peças de roupa do familiar por quem você quer a libertação e também essa rosa para ser consagrada. Num dado momento da reunião, vamos chamar você diante da cruz e fazer esse desafio para que o milagre também aconteça na sua vida. Assim como o Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário, você também vai vencer. E falando nisso, eu quero realizar agora uma oração em seu favor. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu oro por todas essas pessoas que assistem esta programação. Pessoas que se encontram desesperadas, aflitas, angustiadas, pessoas depressivas, meu Pai. Pessoas que foram vítimas de rituais e a sua vida tem ido de mal a pior.
mas que através dessa oração o Senhor alcance elas, recobrando o ânimo e que elas possam tomar uma decisão, estar conosco nessa sexta-feira, recebendo as orientações e as orações de libertação, para que os caminhos dela se abram e ela volte a ter paz, ela volte a viver. É isso que eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Nessa sexta-feira, se você vai estar conosco aqui na nossa catedral, eu estarei realizando a reunião às 7, às 10 e às 15 horas. Às 12 horas ao meio-dia, o Bispo Jean, e também às 19 horas. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis ou em uma Universal mais próxima de você. Que Deus abençoe.